Bom dia a todos vocês que acompanham minhas opiniões diretamente aqui da minha rede social, não é? Hoje vamos falar de um assunto muito importante sobre a questão da humildade, não é? É uma questão que é uma dificuldade para a maioria das pessoas, com certeza, né? Mas apesar disso, é uma palavra que está banalizada, que todo mundo diz que tem humildade, todo mundo diz que é humilde, apenas porque tem um passado de lutas, de não sei o que, pronto, já é humilde. É assim que funciona. Né? Só que hoje vamos jogar esse assunto em versículos bíblicos, tá certo? Em alguns dos versículos de Salmos e Provérbios, tá certo? Para vermos o que é essa humildade. O que é humildade? Humildade é você ter tido um passado pobre. Humildade é você ser uma pessoa simples. O que é humildade, na verdade? Né? Vamos analisar isso aí à luz desses versículos e depois vamos comentar, tirar conclusões a partir disso. Os versículos que eu queria citar são os seguintes. O primeiro deles, Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte: O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Né? O versículo é um contraste entre duas coisas: o orgulho, não é? E a humildade. Então, humildade, segundo este versículo de Provérbios 29 e 23, é o contrário do orgulho, ok? Segundo versículo, Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Mais uma vez, o versículo é o contraste entre duas coisas, não é? E dessa vez a humildade é apresentada como o contrário do orgulho, da vaidade. Né? Assim como o versículo anterior, aqui humildade é o contrário da vaidade, do orgulho. Salmo capítulo 138, versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então, aqui no Salmo 138, também é um contraste, não é? Segundo o qual a humildade é o contrário da arrogância. Então, vimos até agora que humildade, a palavra humildade é o contrário, né, de acordo com esses textos bíblicos, do orgulho, da arrogância e da vaidade. Humildade é o contrário do orgulho, da arrogância e da vaidade, tá certo? Um dos versículos bíblicos que, na minha opinião, melhor representam o que é uma humildade é o Salmo 131, escrito pelo rei Davi, não é? Ele diz o seguinte: Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Olha só que texto profundo, né? Davi, apesar de ser um rei, né? Ele era um rei, o rei de Israel. Ele disse: Eu não quero saber de nada que seja maior, maior do que eu. Eu sou pequeno. Eu não tô nem aí, eu não quero procurar, não tenho orgulho, eu não vou procurar coisas que são maiores do que eu. Eu confio em Deus. Olha que coisa profunda, não é? Quantas pessoas podem dizer, eu não procuro coisas que sejam maiores que eu? Quantas pessoas dizem isso? Né? Nós estamos em um século, em um mundo em que as pessoas valorizam exatamente a superação, não é? Ah, não sei quem fulano subiu do nada e construiu sua vida, não é? E venceu, o vencedor, campeão, vencedor, né? A idolatria da vitória, a idolatria de você vencer, a idolatria da superação, esse é o espírito desse momento em que a gente vive. E isso entra nas igrejas católicas, isso entra nas igrejas evangélicas, e as pessoas, as mesmas pessoas que dizem que são humildes, não é, têm esse coração
de altivez, de vencer, de não sei o que. Ah, meus inimigos, inveja. Ou eu estou errado? Eu não estou errado. É exatamente isso que acontece. Quantas pessoas você conhece, meu caro ouvinte, que tem esse comportamento de querer provocar inveja nos outros, não é? De querer ser considerado o vencedor que subiu do nada. Eu tenho passado pobre, humilde. Eu sou humilde, meu histórico é humilde. Gente, humildade é o contrário da arrogância, é o contrário do orgulho, é o contrário da vaidade. Humildade não tem nada a ver com você ter nascido pobre, entendeu? Outra coisa, você ter nascido pobre não significa que você é uma pessoa moral, não significa que você é uma pessoa ética. Esse discursozinho Maria do bairro, né? Essa coisinha de pobrezinho. Gente, isso aí está ultrapassado. A Bíblia diz, as leis de Deus, que Deus deixou na Torá, no Pentateuco, dizem que no julgamento uma pessoa não era condenada e nem absolvida só por ser pobre ou só por ser rica, né? Ou seja, o pobre pode estar certo ou errado, o rico pode estar certo ou errado. É a coisa mais normal, é a coisa mais lógica do mundo, só que as pessoas não entendem. As pessoas acham que ser pobre é como se fosse um passaporte para o céu. A moralidade é você ser pobre. Nem sempre. Tem muito pobre e imoral no mundo. É só o que tem, a propósito, não é? É só o que tem. É só o que tem é pobre e imoral. Aí sobe na vida, não é? Aí na sociedade, para ser bem visto, vou repetir, apenas para ser bem visto, vai falar Deus, Jesus, o dia todo falando em Deus. E as pessoas dizem, vixe, como fulano é religioso, bonzinho. Ele está querendo ser bem visto, está querendo aparecer. Será que essa é uma pessoa que realmente tem um espírito de humildade? Sabe como a gente sabe quem tem o espírito de humildade, quem não tem espírito de humildade? Vamos falar sobre perdão, por exemplo, e sobre injustiças que a gente sofre nessa vida, não é? Nós sabemos que esse não é um mundo perfeito, o mundo não é perfeito, e muitas vezes, para que uma pessoa ganhe, outro tem que perder, e isso às vezes vem na forma de injustiças. Quantas vezes nós sofremos pequenas injustiças? Quantas vezes as pessoas falam da gente, não é? Quantas vezes as pessoas são ingratas, a gente faz uma coisa por elas e não recebe benefício em troca? Quantas vezes pagam o bem que a gente faz com o mal? Muitas vezes isso acontece na vida. Isso nós nunca estaremos livres disso. Por quê? Porque o mundo não é perfeito. É simples, não é? E nós precisamos ter exatamente a humildade. O que é humildade? Eu não sou grande coisa mesmo, não. Isso é a humildade. Se uma pessoa faz uma pequena injustiça com você, engula a injustiça. Isso é a humildade. Não é? Se uma pessoa for ingrata com você, engula a ingratidão. Isso é humildade. Você não precisa estar botando o nome dessa pessoa na rua, nem dando indiretas na internet, nem guardando dor e rancor no seu coração. Isso é coisa de orgulho. Você tem gente, eu tenho visto pessoas que todo santo dia, gente, eu não estou exagerando, praticamente todos os dias estão aí no Facebook, querida, desculpe por me falar por você. Você fala de mim, mas vai aparar o chifre do seu marido, não sei, coisa desse tipo. Aí essa mesma pessoa, vejam só, a mesmíssima pessoa que faz isso, fica colocando Deus, Jesus, Maria no meio das coisas, e lá embaixo coloca, eu tenho uma coisa, queridinha, que você nunca terá, a humildade. A humildade. Gente, é uma piada pronta. É uma contradição. Vou fazer uma comparação. É a mesma coisa que uma pessoa está com um pote de sorvete do tamanho dela, né? Com chocolate, com doce de leite, com não sei o que, e lá se empanturrando desse doce e dizendo, eu tenho raiva de doce, eu não gosto de doce. É a mesma coisa que você fazer baixaria contra o seu próximo na internet e dizer que você é humilde, minha filha. Você não é humilde. Você é exatamente o contrário da humildade, que é o orgulho.
a vaidade, a arrogância. É exatamente isso que você é. Não é humildade, é o outro lado. É uma piada pronta que você está fazendo, minha filha. Entendeu? Nós não precisamos disso. Isso é uma questão de orgulho. Deixa eu dizer um bocado de orgulho que existe. O orgulho de ser o machão, né? 90% dos homens têm. Ah, eu sou o machão, desculpe, quem manda aqui sou eu. Né? O orgulho de ser o bichão fortão, o orgulho de ser o sabe tudo, né? Nós lutamos contra esse orgulho, contra todos esses orgulhos. Eu me incluo nesse meio também. A coisa mais difícil do mundo é a humildade. É a coisa mais difícil, né? Só que a palavra está banalizada. Todo mundo é humilde. Todo mundo diz que é humilde só porque fala em Deus, 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 Deus. Gente, vamos parar com isso. Isso está feio. Todo mundo fala em Deus. Deixa eu dizer a você, tem cada gente imoral falando em Deus aí no mundo. É só o que tem. É praticamente só o que tem a gente imoral falando em Deus. Falar em Deus, meu filho, não quer dizer nada. Viva a vida de Deus. E não fale como se você quisesse parecer uma pessoa religiosa. Né? Essa é a lição que nós devemos receber e internalizar esses ensinamentos, porque nós vivemos num século, num mundo, como eu já falei, em que ninguém está preparado para perder. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ser vencedor, ninguém quer perder. As pessoas, eu tenho visto os pais ensinando aos filhos, ó meu filho, não perca nunca, não seja besta, né? Não seja besta, não deixe as pessoas passarem em cima de você, não perca uma. Só que aí, deixa eu perguntar uma coisa. Se no mundo todas as pessoas não quiserem perder nunca, se no mundo todas as pessoas quiserem ganhar todas as vezes, se no mundo todas as pessoas acharem que os fins justificam os meios, inclusive, que vale fazer tudo para ganhar, que mundo vai ser esse? O mundo vai se destruir de tanta gente fazendo mal, né? É aí onde entra a humildade. É aí onde entra essa anulação do eu, do orgulho. Né? Humildade é anulação do eu. É você se anular. Você dizer, eu não sou nada mesmo. É isso que é humildade. Né? Se as pessoas falam de você, nem ligue. É bom que perdoa até seus pecados, expia os seus pecados, né? As injustiças que nós sofremos. Né? Nem ligue. E daí? E daí que estão falando de você? Né? Isso é a verdadeira humildade. Eu espero ter passado algum ensinamento útil com esse vídeo. Obrigado por ter assistido. Inscreva-se no canal.